A partir de agora, né? Ah, Queria apresentar para vocês a Marluce. Eu conheci a Marluce num evento de hip hop, que é o Santa Jam, que é na cidade de Santa Cruz do Sul, né? De uns pessoal que é nossos parceiros, a VU e tal. Ela no evento estava traduzindo Libras, mas também no projeto que a gente fez, que era o Quebrada Virou Postal, ela fez os cartões postais em braille dos grafites também num bairro que é o Aparecida, que é uma comunidade na zona norte aqui da cidade, né? Então já é uma parceria também e acho que é importante assim a gente pensar sempre essa acessibilidade, porque pô, hip hop é para todos, para todas, para todos, mas é para todos, todas e todos mesmo assim. Então a gente ter pensar em boas práticas, né? Em uma hora a gente não vai saber tudo, mas eu acho que é importante a gente estar pensando nesse assunto e estar fomentando ele, sim, pensando na acessibilidade também. Esse projeto, acho que é importante para ficar no vídeo, faz parte do projeto Hip Hop no Zoca, financiado pela PNAB Bento Gonçalves Ações Periféricas. Então, agora com vocês a Marluco, né, ou Marluce, então é todo teu comando, tá? Fica à vontade. Boa noite a todos. Então, aqui é o nome da minha empresa, né? Marluco por Libras. Vou contar um pouco, né, dessa história até a gente concluir, iniciar nossas falas, né? Hoje a gente vai falar um pouco. Vai dar uns ruidinhos, assim, porque na minha casa é o bairro periférico, a rua tá sempre movimentada, tá? Mas isso é normal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre boas práticas e convívio com pessoas com deficiência. Acredito que todos aqui são pessoas sem deficiência, então a gente vai falar sobre um público que não está incluído nessa nossa fala aqui na nossa reunião. Mas é bom olhar, é importante saber como, porque geralmente as pessoas evitam falar com pessoas com deficiência, evitam até se aproximar. Então é que a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas, como conversar, como chegar na pessoa, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a Marluco, né? A Marluco aqui é a Marluce. A Marluce, eu criei, eu acho que em 2021, a Marluco, né? Então, eu sou formada em Libras, eu estudo pós em História indígena, tudo que tenha relacionado ao contexto de pessoas negras em nosso Brasil. Sou mulher negra periférica, que nem eu falei para vocês, eu moro aqui, eu sou mãe de 4, mãe solo de 4. Também amo muito hip hop, também é uma coisa assim que nem eu sempre falo para todo mundo que eu conversando com o Pedrinho, assim, olha, eu gosto de fortalecer o corre, porque é onde que eu me sinto muito bem, é onde que eu me sinto incluída, vejo pessoas iguais a mim, né? E isso é muito importante, isso é muito bom e enriquecedor estar presente de pessoas que fortalecem o nosso corre. E a Marluco trabalha com traduções, interpretações, em todo tipo de contexto, principalmente com artísticos. Além da Marluco, eu tenho o Batucando em Libras, que é um grupo, eu e mais um outro parceiro que a gente está escrevendo projetos para trazer contexto religioso de matriz africana, a sinalização. Então, são vários projetos em uma pessoa só. Mas falando mais ali sobre as boas práticas, né? Eu vou falando, vocês se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Porque eu tô conectada no celular para poder ver um pouquinho a carinha de todos e também apresentar, tá? A gente fala sobre respeito, autonomia e comunicação consciente. Todo o respeito a gente sabe que o respeito vem de casa, né? Então, e a autonomia a gente tem que entender que as pessoas com deficiência, eles também querem ter autonomia, assim como vão colar no rolê de vocês, dançando, que nem aquela vez eu fui lá traduzir para o Guilherme, que ele é surdo, mas ele sente a vibração do chão para dançar, então eu estava fazendo a tradução para ele. Então, as pessoas com deficiência estão caminhando mais que antigamente por causa da autonomia, buscando conhecimento, buscando se conectar com nós, né, as pessoas sem deficiência, né? Então, antes de tudo, a gente tem que olhar, em vez da deficiência, a gente tem que olhar a pessoa. Obrigada, querida. Tem que olhar a pessoa, né? A pessoa, quem é aquela pessoa? É a fulana, o nome, antes de tudo, não falar sobre a pessoa que tem a tal condição, não.
somos pessoas, tem nome, a pessoa tem nome, então a gente tem que procurar se comunicar em relação a pessoas com deficiência em relação a nome. Qual é o seu nome? Pergunta o nome, fala o nome. Não tem muito aquele estereótipo das pessoas, a pessoa surda, a pessoa cega, esquece que lá por trás tem uma pessoa com apenas uma condição diferente da gente. E também ali eu tô com esse meu slide, mas é um pouquinho de colinha, tá? Para mim lembrar um pouco do que precisa ser dito, né? Outro ponto muito importante, não infantilizar e não superproteger, porque se a pessoa está no rolê junto com vocês, eles querem ser tratados por igual, não apenas se sentir uma criança sendo protegida por uma outra pessoa, né? Então é importante isso, não infantilizar, não falar coitada, ai, são anjos. Isso eu percebo nas falas das pessoas mais antigas, né? Então, de outra geração, mas a gente tem que começar a falar sobre isso. Olha, vamos quebrar esse tabu, não é? Ele nasceu com uma condição diferente, aconteceu no percurso da vida da pessoa com uma outra condição, então a gente vai adaptando e letrando conforme a gente vai caminhando, né? Aqui também eu coloquei um pouquinho de regras de ouros, muito importante, né? A gente fala sobre educação, a gente também tem que entender que tem algumas regrinhas que a gente não pode esquecer, né? É sempre perguntar. Você precisa de ajuda? Não sair ajudando, né? Sempre perguntar. Oi, qual é o teu nome? Posso te ajudar? Prefere fazer sozinho ou quer algum auxílio? Pode me chamar. Se deixar à disposição também é importante, né? Para esse suporte da pessoa. E nunca faça de puxar a pessoa, empurrar, ou a pessoa tá ali e querer falar por ela, responder, mesmo tu sendo o maior cupicha da pessoa, tu não tem necessidade de falar por ele vai falar por ele vai se expressar, ele está ali para ter autonomia, para ter as suas escolhas, e a gente está ali como parceiros, né? Aqui é meu chão, que nem eu disse pro Pedrinho, que aqui é o meu chão, comunidade surda, e o outro slide também é o meu chão, né? Então, como eu sou formada na área de acessibilidade dentro da comunidade surda, até botei uma brincadeirinha ali em cima, aprender a Libras é sempre uma boa ideia, né? É importante a comunicação, porque algumas pessoas acham que é um grande limitador a comunicação sem o som. Mas esquecem que o surdo, eles conseguem ler lábios, eles conseguem se articular, tem surdos oralizados, como nós, todo mundo é um diferente do outro, a comunidade surda e as pessoas que têm essa condição de surdez, né, elas também são diferentes uma das outras, né? Então, eu tenho essas percepções, eu tenho uns que gostam de visualizar mais, ler lábios, oralizar para te ajudar, entendeu? E aí, como a gente pode fazer isso sem conhecer a Libras, né? É importante vocês conhecerem Libras, mas quando não tem o conhecimento da Libras, falar de frente, com calma, articular bem as palavras, né? Porque às vezes uma palavra mala, bala, faz muita confusão, que nem os surdos fazem leitura labial. Escrever também é uma estratégia muito boa, né? Agora, com a tecnologia, o celular na mão, a gente pode também escrever no aplicativo. Tem aplicativos também que ajudam as pessoas ouvintes em relação a Libras, né? E gestos simples. Dentro da Libras existe um tipo de sinalização que se chama icônico. O que é o icônico? É sinais muito parecido com o que é aquilo. O icônico, o telefone, a casa, entendeu? Sinais muito parecidos. Então, dentro da Libras tem esse tipo de sinalização, assim como a Vitar, que é o outro tipo de sinalização que não tem nada a ver com a palavra. Mas algumas coisas a gente consegue entender. Telefone, ou escrever, também é tudo eu escrever. São sinais tudo icônicos, né? E também para pessoas surdas, a gente tem que evitar o quê? Evitar falando com a mão na boca, que nem a gente consegue ouvir direito, né?
evitar virar o olhar. Se tu percebeu que a pessoa surda tá te olhando, fazendo a leitura, evitar de tá falando com ele aqui, vai, fala para lá, só que ele tá tentando fazer a leitura dos teus lábios, né? E outra coisa muito, muito importante, não adianta gritar para surdo, que o surdo não vai fazer milagre escutar. Entende? Muitas pessoas gritam como se é uma perda de audição. É uma perda de audição para alguns, mas gritando não se resolve. Com calma, tudo se resolve. Aqui a gente também fala outro chão que eu tenho, né? Que é em relação a pessoas cegas. Aqui nessa imagem, um ladinho aqui, eu falo sobre 3 tipos de cegueiras, né? O cego total, o cego com baixa visão, que daí isso dá para identificar na não é bengala que fala, né? Mas dá para identificar em relação à cor, né? Toda branca é a pessoa totalmente cega. Verde é com baixa visão, vermelha e branca é pessoas surdas cegas. Daí é outro tipo de comunicação, pessoas surdas cegas. É comunicação tátil, que é dentro da Libras, que se sinaliza com a mão e a pessoa fica segurando para sentir o que está sendo dito. Aí, como é importante a comunicação com as pessoas cegas? As pessoas cegas, tu chega na pessoa, aos poucos vai chegando, para não dar um susto, né? E conversa: oi, tudo bom? Eu sou fulano, eu sou a Marluce, né? Pode fazer tua autodescrição também, que nem agora eu poderia ter começado a nossa fala falando sobre isso, né? Que é: eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados, estou usando óculos, no meu fundo tá uma parede branca, uso uma camiseta preta. É só descrever como é que tu tá vestindo, tá? E aí também tá para conversar, perguntar para a pessoa se a pessoa precisa de alguma ajuda, se ela precisa ser conduzida para tal espaço, se sim, você pega, já, tudo é sempre narrando, conversando. Ah, posso pegar sua mão, botar no meu braço para te guiar, entende? E quando no caminho que vai guiando a pessoa, você precisa dizer também, narrar o que está acontecendo no cenário. Se tu quer, se par, se conversar mais, porque eu já sou dessas, eu já entro em contato com a pessoa surda, cega, já vou falando tudo que está acontecendo no ambiente, porque já é de mim, né? Mas tem pessoas que não são também, tudo bem. Mas é importante falar o que está acontecendo em relação a portas, degraus, para a pessoa não se machucar também, porque ela está depositando uma confiança em ti para guiar ela. Aí, outras diquinhas aqui embaixo pode tocar, mas precisa do consentimento, né? Tem que a pessoa aceitar. Posso segurar tua mão? Pode. Nunca arraste a pessoa, seja delicado, porque são pessoas, tem que cuidar que pode ter uma sensibilidade ali por trás, pode machucar a pessoa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, eu tô falando rápido, tá tudo ok? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre mobilidades, né? Pessoas cadeirantes. O que a gente pode dizer sobre? A cadeira é uma extensão do corpo da pessoa, entende? Nunca chega empurrando, não chega fazendo brincadeira, respeite o espaço da pessoa, converse olhando para a pessoa, trabalhe a empatia relacionada a essa pessoa com cadeirante. Pergunte sempre antes de juntar, empurrar para uma rampa, pergunte sempre antes, tudo. Acho que a base de toda a nossa conversa aqui hoje é pergunte. Pergunte como a pessoa está se sentindo em relação à tua ajuda, à tua presença, né? Se ela quer uma ajuda para empurrar a cadeira, ela quer uma ajuda para se comunicar, é tudo pergunta. Nunca use a cadeira de roda como apoio. Nunca decida o caminho da pessoa, se ela quer fazer um trajeto. Não, faz aquele que é mais rápido. Não, se ela quer fazer isso, se ela está acostumado com esse. Beleza, né? Daí a gente pula aqui um pouco pro autismo, né? O autismo é
dentro do espectro é muito complexo. Peguei uma base mais simples, mais rápida, mais assim que todo mundo possa entender, mas tem vários tipos de autismo. Então, é um ambiente muito grande, assim, em relação, porque tem autistas que gostam do toque, tem outros que já são muito, não, não me toca, não encosta, tem outros que não gostam de olhar nos olhos e tá tudo bem. Tem autistas que são sensíveis ao som, aí eles usam os abafadores, né, que é os de concha, assim, os fones de concha, que é importante também. Se um dia vocês identificar o autista e ver que ele está retraído por causa do som, é importante botar um abafador para ele se sentir mais confortável, né? Tem outros autistas que também têm sensibilidade em relação à luz, então geralmente quem tem, ele sabe mais ou menos como é que faz para lidar com esses limitadores na condição que ele se encontra, né? Então, usa óculos, mesmo vocês vendo a pessoa num ambiente que é fechado, que talvez possa ser mais tardezinha, usando óculos, não julgue. Talvez seja uma pessoa autista que tenha sensibilidade na luz, né? Então, acho que o partir do julgar é humano, isso é normal, mas às vezes lá atrás tem algum significado. Ou tá metendo marra, ou é uma pessoa que tem sensibilidade com luz. A fala é bem clara, é bem devagar e objetiva, porque autistas não entendem, ironia não entende, não é que não entende, é que é uma coisa complexa para compreensão, tá? Tem algumas pessoas que entendem, mas outras, assim, na hora não vai entender e vai demorar um pouco e perder o time da conversa, né? Mas, assim, eu acho que o respeito, o tempo da pessoa para responder, porque aquela pessoa tem uma rotina, sente uma segurança, sabe? Se ela tem uma rotina de entrar num ambiente, vou dar um exemplo de pessoas autistas que eu conheço. Às vezes a pessoa tem uma rotina assim de qualquer ambiente, para ele se sentir à vontade, ele precisa primeiro partir para o banheiro para saber onde que é o banheiro porque lá ele vai encontrar uma paz, um silêncio, água para lavar a mão, lavar o rosto e depois ir para dentro do ambiente. Mas ele precisa saber onde que é o banheiro, porque é uma rotina que ele faz sempre quando bota o pé dentro de um espaço. Então, todos os autistas têm uma rotina de como lidar com o seu espectro. E o resto é autonomia, deve ser respeitada, né? Se ele gosta de dançar, deixa de dançar. Se ele gosta de fazer isso, fazer aquilo, né? É a liberdade, né? A outra coisa que eu queria falar, esse símbolo aqui, né? Ele, agora as pessoas com deficiência, o autista, eles têm as correntinhas para identificar, né? Que é que nem, é compridinha assim, grossinha. Não sei se vocês já viram em contrato. Eles usam sim. Mas, pode falar. Ah, esse símbolo do quebra-cabeça, bem lá atrás, assim, eu acompanho o Ivan Barão há vários anos, né? E eu tinha visto um vídeo dele falando que não era um símbolo adequado, porque tratava o autismo como algo complexo de se encaixar e tal. Mas a gente fez um trabalho assim, na verdade o Bernardo fez, mas eu intermediei, né, de uma casa de acolhimento de pessoas autistas, né? E daí eles queriam que fizesse uma árvore com esse símbolo, e as mães, as pessoas profissionais também disseram que tinha que ser esse símbolo, assim, até questionei por ter visto, assim, um vídeo, né, do Ivan, é uma pessoa que é referência em acessibilidade também, né, mas daí eu vejo agora também, eu não sei, tipo, porque a única pessoa que eu ouvi falar isso foi ele. Eu queria, tipo, já entender também. Eu acho que ele falou para usar o girassol, sabe? Mas, enfim. Eu ia falar do girassol na sequência, né? O girassol, ele demonstra que a pessoa que está usando, ele tem uma deficiência não visível. Isso quer dizer vários.
não só autismo, vários tipos de deficiência, entendeu? Aí o girassol seria mais focado para diversas deficiências não visíveis. Mas em relação a esse símbolo, eu já ouvi falar também que pessoas falam sobre a complexidade do quebra-cabeça. Mas a gente for lá falar com as pessoas do Azul, né? Que é a Associação dos Autistas, as mães, elas falam que o colorido, eu trago falas de mães de autista, né? Elas falam que o colorido fala que a criança tem diversas formas, entende? E o quebra-cabeça tudo em um só. E também fala muito sobre o quebra-cabeça ser todo mundo se conectando em relação a essa condição, entende? Então, são diversas formas de autista dentro de uma certa condição, que é um leque grande, né? O autismo é muito complexo, assim, a gente faz os estudos mais básicos, mas, assim, para falar dentro do autista é mais uma pessoa, assim, eu já vi muitas palestras em relação ao autismo e uma vez eu encontrei uma pessoa com autismo falando sobre autismo e foi muito bacana para mim, né? Quebrou muito, assim, muita coisa e aí a gente fica se questionando às vezes, porque tem certas rotinas que a gente se auto-vê. E eu fui umas percepções assim, e essa pessoa também, ela encontrou, ela se percebeu, descobriu a condição que ela está já adulta, entendeu? Daí é importante também, se a gente vê, começar a perceber algumas diferenças e consultar para ver se não tem um pouco de alguma condição que a gente possa, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro é um quebra-cabeça, né? Então é importante. Respondido. Aí eu falei tão rápido que olha que eu acho que já estou quase chegando no final da apresentação. Então, aqui a gente fala um pouco sobre a expressão capacitistas, tá? A expressão capacitista. Dentro da Libras é esse sinal aqui, ó, capacitismo. O que é expressão? Alguém sabe o que é expressão capacitista? Não vou voltar o slide. Alguém sabe? Não, não é? Pedrinho? Que tem preconceito com pessoas que pode ser, né, PCDs, assim. A expressão capacitista é uma expressão que trata com preconceito ou como se fosse coitadinho, como se fosse, né, uma pessoa sem capacidades, assim. Uhum. Talvez é isso, sim. Vai por essa onda aí, tá? É assim, eu quero xingar uma pessoa, eu uso a deficiência da pessoa no xingamento. Vou dar um exemplo. Tu tá surdo? Entendeu? Como assim? Tu tá xingando em relação a uma condição de outra pessoa. O que aquela condição te incomoda? Ou tu não tá vendo, tá virando cego, sabe? O porquê da condição tem que ser o xingamento? Outras pessoas, tá, como é que é, débil mental, falando, atacando, que fala pessoas com deficiência mental, né? Entende? Ou aquela expressão, eu não tenho braço para fazer isso. Então, você não tem braço para pegar tanta coisa, sabe? É uma expressão para dizer assim, como assim as pessoas que são amputadas, as pessoas que nasceram sem um membro, elas não têm condições de fazer certas coisas? Às vezes fazem até melhor que a gente, né? Tudo depende da pessoa, né? Então, ali também eu falo um pouco sobre isso, da expressão de falar coitadinho, chamar a pessoa com deficiência de especial para diminuir, sabe? Falar que pessoas sem deficiência é normal e com deficiência é anormal. Isso a gente tem que também tirar das nossas falas. Então, porque não tem anormalidade, e sim pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Apresentar a pessoa para outra pessoa dizendo, essa aqui é a fulana que tem
que tem autismo, essa aqui é a ciclana, isso se encaixa em tudo, tá? Até pessoas LGBT, essa aqui é uma pessoa trans, né? Se encaixa em todas as falas, não é só no termo capacitismo, assim, como outros tipos de ofensas, né? Vai falar a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa cadeirante, isso também é um erro grande. Falar sobre a deficiência da pessoa sem a pessoa estar presente também é uma expressão capacitista. Aí eu trouxe um videozinho para a gente assistir, que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui. Tá aparecendo? Não, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo o vídeo, tá? Só um momento. É de 3 minutos esse vídeo. Ele apareceu? Isso. É o canal Entra na Roda. E vem cá, você já ouviu falar em capacitismo? Sabe o que que é? Depois da vinheta. No vídeo de hoje, eu tô usando os cabelos soltos. Meus cabelos são compridos e cacheados, na cor castanho escuro. Tô usando uma blusa preta de manga comprida e por cima um casaco verde com estampa militar. Atrás de mim tem um grafite feito pelo artista Ricardo Sutaki, onde aparece do meu lado esquerdo do vídeo o rosto de um menino cadeirante negro, com tranças no cabelo, usando uma regata. Do meu lado direito do vídeo aparece a mão dele segurando uma bola de basquete. E o fundo desse grafite é roxo. Bom, hoje a gente vai falar sobre capacitismo, que é uma palavra infelizmente ainda comum no vocabulário das pessoas com deficiência. E, em resumo, é qualquer atitude discriminatória e preconceituosa contra nós, pessoas com deficiência. E existem algumas formas de expressar o capacitismo. Então, fica ligado para saber se você nunca cometeu um ato capacitista. Como, por exemplo, tratar um funcionário com deficiência como alguém de menor valor ou rendimento, como alguém incapaz de render no trabalho. E também não contratar pessoas com deficiência imaginando que esse funcionário não vai ser competente o suficiente para exercer aquela função. Outra forma de capacitismo é usar rótulos pejorativos e ofensivos. Existe aqui uma listinha, eu vou falar para vocês. Esses rótulos são inválido, incapaz, louco, doido, aleijado, demente. Se você usa algum desses termos para se referir a nós, pessoas com deficiência, saiba que isso é capacitismo também. Existe uma lei, que é a Lei número 13.146, do dia 6 de julho de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela não traz o termo definitivamente nessa lei, mas orienta quanto isso ser uma forma de discriminação contra a pessoa com deficiência e que deve ser encarado como uma violação dos nossos direitos. O artigo 4º diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade e oportunidades como toda e qualquer outra pessoa. Outra forma de discriminação, ou seja, capacitismo, é não oferecer acessibilidade para nós, pessoas com deficiência, achar que isso é regalia ou coisa do tipo, como, por exemplo, nas escolas, não oferecendo rampas ou elevadores para que esse aluno possa acessar a sala de aula e ter aula como qualquer outro aluno, ou então em lojas, onde a gente vê muito isso, escadas ao invés de rampas e elevadores. Isso também é uma forma de capacitismo, porque é uma forma de não visibilizar a nós, pessoas
com deficiência como indivíduos e como consumidores. Então, a falta de acessibilidade também é uma forma de capacitismo. Enfim, fiquem ligados e pensem um pouco sobre como a gente acaba exercendo o capacitismo no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente não pensa nas pessoas com deficiência. Um beijo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam os 3 Cs, que ajudam muito o canal a crescer e que vão passar aqui em algum lugar da tela. E entra na roda com a gente. Vem! Isso aí. Deixa eu botar de novo outra parte. O que acharam do vídeo? Muito bom. Achei da hora, achei que complementa algo que você está dando que é da hora também. Achei bom também. Bom, informativo, né? Traz bastante informação, principalmente de uma pessoa com deficiência, né? Que é o lugar de fala dela, trazendo o olhar dela e expressando, trazendo leis também, importante também. Então, é isso por enquanto que eu queremos fazer. Que nem eu disse lá no começo, né? Pode falar. Eu assistindo o vídeo, eu acho muito louco, porque dentro do hip hop, eu pelo menos já presenciei eventos e, enfim, rolês também que a gente já tem bastante pessoas com autismo, por exemplo, dentro do hip hop, e que eu vejo que muitas vezes essas pessoas são tratadas como coitadinhos, como, enfim, né? A gente tem um melhor exemplo, talvez aí os meninos do Sul conheçam mais, mas acho que todo mundo conhece que é o Billy Anderson, né? Ele é autista, enfim. E particularmente na minha opinião, né? O Billy Anderson talvez ele seja muito mais autônomo do que eu mesmo, né? Porque ele viaja o Brasil inteiro sozinho. Nós trombou ele lá no DF, lá em Brasília, num evento. Pô, achei bizarro, porque daí ele, tipo, tirou o maior rolê com nós, tá ligado? Foi pro hotel, voltou, tomou banho, foi pro rolê, curtiu o evento, tipo... E isso é muito louco, porque muita gente às vezes não entende como tratar esse tipo de situação, tipo, ou sei lá, como tratar esse tipo de pessoa por conta da deficiência. E ao mesmo tempo, eu sinto que esse informativo que você passou, que é muito básico, ao mesmo tempo é, falta ele circular melhor, né? Na questão das escolas. Eu, particularmente, estudei em 3 escolas, nenhuma tinha elevador ou rampa para acessibilidade. Então, tipo, você já vê aí um defeito, não um defeito, mas a falta de conhecimento básico sobre algo que é muito natural hoje em dia, né? E que tem que ser evidenciado, querendo ou não, né? Isso aí. Ó, galera. É só complementar ali, realmente, né, assim, que nem tá na minha fala ali no começo, que só por causa de uma condição não quer dizer que ele vai ser autônomo da vida dele, né? É apenas um jeito diferente de ver o mundo, que não é igual ao nosso, mas é livre para viver também, fazer as coisas que ele deseja, né? Então a gente tem que olhar o ele, não a condição que ele se encontra, né? Pode falar o próximo. Então, tipo, eu vejo que isso é importante, assim, porque todos nós, em algum momento, a gente foi capacitista, ou ainda, né? E nem é numa coisa assim, tipo, de ser uma maldade, assim, mas eu acho que é importante a gente aprender para não reproduzir mais, né? Eu tenho uma experiência, assim, de uma coisa que aconteceu uma vez. Tava eu, o Bernardo, que tá aí, mais uma equipe, a gente estava indo para algumas escolas com um projeto de uma outra produtora aqui da nossa cidade, né? E daí chegou uma hora de... A gente fizeram uma peça, que daí nós dançava na peça e tal, e daí tinha um mano do rap também, abriu umas perguntas, e uma menina ergueu a mão, e quando ela perguntou, assim, parecia que tava rolando, tipo, que ela tava, tipo, mega num deboche, assim, com a gente, né? E ela fez uma pergunta assim que era muito sincera em várias coisas assim, sabe? E era uma pergunta que incomodava muito. E esse mano do rap assim, ele já respondeu assim, tipo confrontando assim, tipo, do tipo de coisa, quem essa menina pensa que é, né?
E eu vi que tava dando disse, pô, Gus, deixa que eu respondo a partir de agora. Só que eu me toquei que era uma menina autista, saca, né? E ele tava, tipo, confrontando porque ele não tinha, tipo, tido essa sensibilidade, até porque ele vinha de um lugar que não sabia como lidar isso, assim, né? Daí, terminou, a gente deu uma segurada, assim, porque senão ia girar um mega confronto. Daí terminou e disse, pô, mano, eu acho que essa menina é autista, tá ligado? Ela não tinha nenhuma identificação, nada, né? E daí depois disseram, ela, né? E ela já foi a primeira a erguer a mão, assim, depois nessa outra casa de acolhimento que o Bernardo trabalhou, ele deu oficina para ela, assim, e a gente trabalhou num clipe também com a mesma pessoa, e a gente sabia mais como tipo, agir, assim, sabe, né? Então foi numa coisa que, de ter essa sensibilidade de conseguir entender, assim, só que muitas vezes a gente não é preparado para isso. Eu dou oficina em serviços de convivência, e daí tem um aluno surdo, tem um aluno que é autista 1, autista 2, e meio que eles simplesmente colocam as crianças lá, não explicam nada para nós, e cabe a nós também saber como buscar a melhor forma de incluir cada um, sabe? Né? Então, às vezes no hip hop no Zoca a gente não vai ter nenhum caso de pessoa com deficiência no rolê, ou uma deficiência que a gente detecte, mas eu acho que isso cabe para nossos trabalhos ao todo, assim também, né? A gente saber como lidar, como fazer e incluir da melhor forma, né? A gente, hip hop é inclusão, mas é inclusão mesmo, assim, saca, né? Então, queria já agradecer, assim, porque sempre ajuda, assim, a nossos trabalhos a continuar com eles também, né? Isso, é perfeito. O trabalho de escutar e entender qual é a mensagem que a pessoa está passando, às vezes é difícil, é muito difícil, porque geralmente as pessoas querem ouvir e já responder sem se perguntar por que ela está falando isso, né? Ela me conhece? Quais são as dores? Qual é o problema, né? Nessa fala, mas também olhar, né? Que é uma pessoa ali diferente, talvez que nem o autista, é difícil a alguns níveis a gente identificar logo de cara, entende? E é uma coisa muito complexa que nós mesmos sofremos às vezes porque nem tu falou, uma hora ou outra a gente foi capacitista e isso realmente, eu também já fui capacitista. E há muitos anos que eu falo sobre o capacitismo, né? E às vezes a gente erra também reproduzindo uma fala, ou até mesmo conversando com a pessoa sem querer e erra, né? Errar é humano, mas reconhecer o erro é divino, que nem falo. Mas, assim, é bom reconhecer as nossas falas, o que a gente fala, quais são as expressões que a gente faz, e reconhecer, entender que essa menina falou de um jeito diferente. Calma, não vamos bater boca aqui que não há necessidade, né? Vamos perceber ela. Vai ter outros rolês que a gente vai ver ela, porque, querendo ou não, a cultura do hip hop tá. Todo mundo se conhece, acaba num mundo que todo mundo se conhece. Se chegou agora, a gente vai conhecer alguém que conheceu ela e vai trazer alguma informação em relação por que ela foi tão áspera, né? E tudo se caminha ali, a gente vai caminhando, acho que é muito do maduro, né? Quando a pessoa é muito jovem, é muito explosiva. Eu não estou falando sobre etarismo, né? Mas algumas percepções, às vezes, é isso, né? Ou também a outras pessoas, tudo depende da personalidade, né? Mas eu vejo, assim, numa fase minha que eu mais observo, me chamei de velha na cara dura, mais observo do que reajo, talvez por perceber que o mundo está diferente, tem mais pessoas autistas do que antigamente, perceber que cada um tem, antigamente a gente não olhava o outro como a gente olha agora, né? Então, vários detalhes que a gente se a gente parar, se a gente parar para falar, eu vou longe, né? Mas se a gente parar para ver, olhar para o outro, ali tem uma pessoa que é assim, 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 assado, né? Então é complexo, né? Mas assim, o bom é que vocês acalmaram e já deu uma conversada ali e conseguiram lidar com a situação, né? Pode falar.
Eu só queria dizer mesmo que, puxa, tanta coisa dita aqui, né, apresentada aí, que é muito importante, principalmente a gente que, né, tá enquanto arte educador ali, né, ministrando oficinas, seja com a dança ou qualquer outro elemento. É sempre bom estar fazendo esse exercício de voltar para esse lugar, né, de estudar um pouquinho sobre tudo isso que foi dito aqui, né. Eu, aqui em São Paulo, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito em oficinas num espaço que se chama CCA, né, que é um lugar, assim, muito vulnerável, né, são lugares bem periféricos aqui de São Paulo, que eu já tive experiências, né, de ter autistas em sala de aula e muitas das vezes o próprio equipamento, né, pessoas do equipamento não saber lidar com esse tipo de situação. Então acho que é muito sobre isso, né, é sobre a gente estar fazendo essa lição de casa aqui, de estar ouvindo, entendendo como que funciona, principalmente o acolhimento da nossa parte, né. Muita coisa aqui que eu ouvi, eu já passei por isso também, tanto quanto a pessoa ali que está sendo, de certa forma, preconceituosa, né, sem entender o que está fazendo, e aí com o tempo você vai entendendo que não é por aí, né. Então acho que é isso, né. Nossa, eu gostei muito de estar participando aqui, tô aprendendo bastante, inclusive, né, algumas coisas aqui a gente tem que voltar a estudar para poder, acolher melhor, independente de ser pessoas autistas, tem muitas pessoas jovens, né, a criança hoje em dia tem um termo aqui em São Paulo que a gente usa que é mular, né. A juventude hoje está muito conectada com esse negócio de ficar mulando, ficar tirando, desrespeitando, querendo brincar o tempo todo, e aí entra nesse lugar de ficar usando essas expressões colonialistas, racistas, e é difícil lidar com isso o tempo todo, né. Então, está sendo bem importante estar participando disso daqui, legal. Só queria complementar mesmo com essa fala. Ah, que legal, Thiago. Não tinha aparecido antes o nome, agora apareceu. Que legal poder contribuir, e é sobre isso mesmo, vocês dão Agora aula. agora sabem meu nome, né, que a maioria aqui só me conhece como Luke, aí descobriram meu nome agora. É, é, que legal. Eu entreguei. Se ninguém leu, eu já li, eu li e falei, ah, já sabia. Mas é legal, assim, porque vocês fazem oficinas, estão em contato com gerações, diversas gerações, e é importante olhar, né? Eu vejo muito que o pessoal, galera da arte, o galera que tem um contato humano, das humanas, tem um contato humano, olha nos olhos das pessoas e vê que existe um outro ser ali, que tem todo contato com uma pessoa totalmente diferente uma da outra, que tem suas limitações, que tem as dificuldades da vida familiar também, porque a gente fala sobre pessoas com deficiência, mas também precisamos olhar aquela família está conseguindo ter suporte certo para tá ali dando um suporte para a pessoa com deficiência, tá tendo suporte do governo, tá conseguindo procurar os benefícios dela, da criança, né? Tá conseguindo ter saúde mental, porque quando tem uma mãe de aspecto, é difícil por causa que é só tudo com a mãe. Às vezes o pai abandona, né? Então, N coisas que a gente pode olhar assim para uma criança com uma condição, alguma deficiência, e lá atrás, né? É aquela pessoa que está dando suporte, aquela pessoa que está guiando, aquela pessoa que está educando, né? Então, tá junto, como é que tá? Né? Então, a gente é aquela coisa, eu falo sobre pessoas com deficiência, mas também olho para quem cuida, está sendo cuidado. Mas é isso, pessoal. Eu concluí a minha frase da minha apresentação: respeitar é perguntar, incluir é ouvir. Muito importante. Ajudar não é invadir. A autonomia é direito de todas as pessoas com deficiência. E eu agradeço o convite grande do Pedrinho por ter me chamado para falar um pouco com vocês, falar um pouco do meu conhecimento. E quem quiser falar mais um pouco, tamo aí. Eu vi que a Fernanda mandou mensagem ali, também teve que sair.
É. Gente, se alguém quiser fazer alguma fala agora, quiser também, tipo, tirar alguma pergunta, né? Respeitar é perguntar, como tá escrito também, né? Mas eu acho que é isso, assim. A gente tá sempre trocando, aprendendo, né? É um. Ninguém, tipo, descobriu a roda hoje, né? A gente sabe que geral já tem as suas experiências também, mas é sempre bom a gente reforçar. Eu acho que a acessibilidade é um assunto que o hip hop pode e deve tratar ainda mais dentro dos eventos, né? Então, eu acho que é isso, assim, da minha fala, só agradecer o ensinamento, a troca, né, a conversa, é sempre bom, já estamos no clima para sabadão, assim, ó, dançar bastante, curtir, né, e é isso, só muito obrigado da nossa parte aí da Sala Hip Hop, eu, Raio, B, o Dé, tava aí, o Zontinho, o Júlio, né, galera da Júlia também, galera da sala aí, e a equipe também, obrigado por todo mundo que está presente aí. Que legal, que legal. Eu que agradeço o convite. Agradeço a todo mundo por doar o tempo também, que o tempo de hoje em dia é muito precioso, né? Doar o tempo para escutar sobre pessoas com deficiência e espero que tenham levado um pouquinho. Sempre é bom. Bom, também vou falar mais um pouquinho. Vi que o Denis entrou, salve, Denis. Também agradecer a Marluz pela aula, né? Como o Luke falou também, o Thiago falou. O Thiago falou, é sempre bom a gente parar e não estudar, mas reestudar, se ressocializar também dentro da sociedade que a gente vive hoje, né? Como você bem disse, hoje em dia são muito mais pessoas autistas, são muito mais pessoas que se identificam com um gênero diferente, são muito mais pessoas deficientes também, em diversas, não só na cultura hip hop, mas dentro da sociedade mesmo. Hoje é muito mais comum, né? Você ter contato com essa, com essas pessoas, né, com deficiência. E, bom, saber lidar com essas pessoas eu acho que é o mínimo da nossa parte, né, como sociedade, digamos assim. Então, só agradecer mais uma vez pela aula. Eu, pô, aprendi um monte aí. E é isso, pô, agradecer o pessoal que se fez presente também, espero que tenham gostado. Deixo o convite mais uma vez aí. Sabadão vai estar rolando hip hop no ZOC, então espero ver geral aí. E é isso, pô, só agradecer mesmo. Obrigado, Marlos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, não, boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado. Infelizmente, ainda trabalho dentro do mundo corporativo, então a correria é grande. Eu corri demais para tentar chegar aqui rápido em casa para conseguir fazer, para conseguir participar. Para quem não me conhece, eu me chamo Denis, mais conhecido como Biboy RJ. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina, Itajaí, represento Itajaí aqui, Navegante. O Rai já me conhece, né? Vira e mexe, a gente está treinando junto aí quando ele vem para cá. Prazer imenso estar falando com todos vocês. Espero que vocês possam estar fazendo isso mais vezes, que eu acho que isso é muito, muito, muito importante mesmo. Não só dessa questão da troca, mas desse aprendizado, da gente estar aprendendo algumas coisas a mais ali, né? Como toda essa questão do capacitismo e etc. Toda essa questão é muito importante. Hoje já é muito normal a gente estar vendo situações como essa, como foi falado aqui, né? E, cara, prazer imenso estar falando com vocês. Espero que a gente tenha prazer de estar se trombando em algum lugar para estar falando um pouco mais sobre outras coisas. E, cara, quando estiverem por aqui, por Itajaí, dá um pulo lá na Casa da Cultura, Itajaí aqui. O rock doido acontece de verdade. A gente tenta trazer o hip hop para a galera. Estamos tentando fazer um trabalho hoje para mexer um pouco mais na base, para aumentar, propagar um pouco mais o hip hop na base da criançada, né? E é isso aí, galera. Prazer imenso falar com vocês aí. E é isso. Tamo junto. Bom, galera, a gente viu que não tem mais mãozinhas levantadas, né? E a gente tá exatamente agora, são 20 horas.
É isso, queria agradecer geral, né? Mais uma vez, agradecer o Denis, que eu ainda não conheço, ou se eu conheço, também não lembro, porque né, minha memória cada vez mais diminui, né? Então, complicado, assim. E esperamos, geral, que puder estar lá sabadão, né? Com a melhor energia possível, com aquele sorrisão no rosto e com um ensinamento a mais agora também, certo? Obrigadão aí, geral, né? E é isso, gente. É isso, povo. Quiserem seguir Marluco por Libras, também sou intérprete de Libras. Ah, vendendo peixe. Por É favor, só né? chamar. É só chamar. Então tá. E seja bem-vinda também, se puder estar presente. Eu sei que Santa Cruz é uma caminhadinha até aqui, né? Eu tô dizendo aqui, mas eu nem tô em Bento, né? Mas tudo bem, né? Até Bento é uma caminhadinha também. E bora que bora, gente. Brigadão, tá? Eu vou encerrar agora e tamo junto, tá, gente? Essa live ela vai pro YouTube também, tá, gente? Então é isso aí. Valeu, galera. Um abração, tá? Boa noite para todos. Nos Boa vemos logo. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Galera, abração pra todo mundo. Boa noite, povo. Dale, Mica. Ih, dale. Isso aí. Ah, tem que tirar a gravação agora, isso.